Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Missionários da Luz, por André Luiz. Hoje é o sexto estudo, a sexta parte, em que estamos analisando o capítulo 3, onde André Luiz descreve a situação de médiuns que querem trabalhar em favor da humanidade pelo exercício da mediunidade, mas encontram obstáculos porque esses médiuns apresentam alguns vícios. O primeiro deles, problemas na área do sexo. O segundo, na área da bebida alcoólica. E a terceira médium, na área da alimentação, onde ela se excedia na alimentação. No último estudo, nós acompanhávamos justamente a descrição desses médiuns, bem como a influência da glândula pineal para a gestão dessas energias psíquicas durante as comunicações, bem como a influência que os micro-organismos psíquicos realizavam nas áreas diversas, a depender das viciações. Então, no primeiro médium, havia uma influência desses seres, desses corpúsculos monstruosos, na descrição de André Luiz, na região sexual do médium, porque ele apresentava um desregramento nessa área. Os mesmos organismos também apresentavam a sua influência negativa no segundo médium, que era alcoólatra, na região vinculada, portanto, onde a bebida atuava, no fígado, além dele exalar vapores ali cheios do conteúdo alcoólico. E na terceira médium, numa senhora, também esses seres minúsculos apresentavam a sua atuação danosa no intestino, na região toda vinculada à alimentação e na falta de nutrientes para benefício da médium, já que esses seres estavam sugando a energia toda dos nutrientes e que faziam bem àquela médium. Então nós vimos Alexandre trazer várias lições para André Luiz e principalmente demonstrando que apesar desses problemas que os médiuns apresentavam, eles não deixavam de ser trabalhadores e que a espiritualidade tinha carinho por eles. Me lembro de ter feito a reflexão de que, apesar de sermos imperfeitos, mas se apresentamos boa vontade, a espiritualidade aproveita do nosso bem-querer, da nossa vontade de trabalhar, e apesar das nossas viciações e imperfeições, ainda assim é possível aproveitar uma parte do trabalho em favor do próximo. Vejamos então a continuidade desse capítulo, onde Alexandre vai descrever que tem carinho por aqueles médiuns como irmãos, companheiros de luta, e que pela cooperação podem inconscientemente contribuir para o reino de Deus na terra, realizando a caridade, realizando a vontade do Pai, ainda que imperfeitos. Ele prossegue dizendo que os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã, demonstrando que, por mais que sejamos imperfeitos hoje, como tenros embriões vegetais, um dia seremos árvores robustas, ou seja, indivíduos com muitas qualidades, virtudes, e, consequentemente, poderemos auxiliar de uma forma mais completa na implementação do reino de Deus na Terra. Vejam que Deus não exclui o indivíduo que quer trabalhar apenas porque ele é imperfeito. Várias vezes já fizemos as reflexões de que, se Deus esperasse apenas discípulos perfeitos, ele teria que fazer o trabalho sozinho, já que grande parte da humanidade é imperfeita, apresenta seus problemas, seus conflitos. Então, Alexandre está demonstrando que, por mais que os médiuns apresentassem grandes limitações e viciações, um dia seriam como grandes árvores, robustas, apresentando, portanto,
um corpo e um elemento espiritual mais equilibrado no futuro. Ele diz: as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora, nesse caminho evolutivo. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então, o final desse capítulo é bem importante, porque demonstra a bondade dos seres espirituais, dos mentores que regem essas reuniões. Por mais que os médiuns sejam imperfeitos, contavam com a proteção da espiritualidade. E Alexandre vai dizer que eles protegiam, inclusive, de uma ameaça concreta e específica, o vampirismo, que será objeto de estudo também no próximo capítulo. Aí estão as notas de rodapé que nós já lemos no último estudo, descrevendo a questão científica da nomenclatura dos órgãos vinculados à descrição de André Luiz. Chegamos, portanto, ao capítulo 4, denominado Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. André Luiz começa então dizendo que a reunião, aquela que eles estavam acompanhando, onde esses médiuns reclamavam que não conseguiam desenvolver sua mediunidade, tinha sido muito escassa, pouco proveitosa, conforme André Luiz pôde perceber na conversa entre os médiuns. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente. Olha que interessante. Apesar dos médiuns no plano físico pensarem que a reunião não tinha sido proveitosa, André Luiz diz que no plano espiritual o cenário era outro. Havia sim um proveito grande por conta daquela reunião que eles tinham acompanhado. No ambiente espiritual, portanto, se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias. Os espíritos presentes estavam satisfeitos, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora André Luiz se conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observou o esforço intenso despedido pelos servidores de nossa esfera. Então, foram 2 horas de trabalho na Terra, no plano físico, mais de 2 horas, e embora André Luiz só estivesse observando, aprendendo, ele verificou que havia um esforço enorme dos servidores espirituais ali presentes. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, além de assistir os companheiros encarnados, os espíritos mentores do trabalho também atendiam a longas filas de entidades sofredoras do plano espiritual. Notem que todo trabalho em centro espírita, em templos religiosos, tem um apoio da espiritualidade e também um trabalho no plano espiritual para ajudar os espíritos sofredores. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos e, tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Então, André Luiz descreve que Alexandre estava trabalhando no plano espiritual, apesar daquela reunião mediúnica não ter sido muito produtiva, porque os médiuns apresentaram aquelas viciações que nós já vimos. Mas no plano espiritual, Alexandre trabalhou muito e disse a André Luiz: graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava, disse André Luiz. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Então, a gente descreveu aqui, nos últimos estudos, a visão de André Luiz enxergando seres monstruosos
microscópicos atuando nos órgãos dos médiuns. E aqueles seres microscópicos atuando nos órgãos dos médiuns atuavam justamente como vampiros. Por quê? Sugavam a energia vital, os elementos sadios que tornaria a comunicação mediúnica mais proveitosa. E além de fazer mal aos médiuns, eles tiravam os nutrientes dos alimentos, desviavam a função dos órgãos, perturbando todo o trabalho, porque agiam nos intermediários. André Luiz diz então que esse aspecto da espiritualidade é desconhecido pela medicina, pela microbiologia. São seres psíquicos, como se bactérias que dominam os órgãos das pessoas viciosas e acabam trazendo inúmeros prejuízos. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Então elas não traziam o formato dos micróbios, dos vírus, porém formavam colônias densas, terríveis, tomando conta muitas vezes de órgãos inteiros daqueles médiuns e de pessoas perturbadas por eles, né? Reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, como a gente já descreveu aqui. Eles se multiplicam e atacam elementos vitais do corpo, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, as células mais frágeis, mais delicadas, são as que mais sofrem com o ataque desses pequenos seres microscópicos, psíquicos, que dominam esses órgãos. André Luiz então pergunta: que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, disse André Luiz. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre então sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Então, conforme a gente observou no último estudo, André Luiz percebia detalhes por ser médico, tanto que ele utiliza-se de inúmeras nomenclaturas próprias da medicina. É natural, disse Alexandre. Se ele tivesse outra profissão, notaria outros aspectos. E a encorajar-me, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Notem que nós estamos na terceira obra da coleção André Luiz, e ele ainda não havia se especializado na medicina espiritual, apesar de ter sido médico na Terra. Depois de longa pausa, Alexandre prosseguiu. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Olha que interessante. Quem criou o vampiro aqui na Terra, esse personagem fictício, certamente inspirou-se por essas entidades, por esses seres que sugam a energia vital dos homens. A criação humana, artística, traz o indivíduo, a criatura que se alimenta de sangue, por ser o elemento vital para o corpo físico. Mas nós vemos no Espiritismo que esses espíritos vampirizadores, eles não sugam sangue, eles sugam energia vital, que é como se fosse o sangue do corpo espiritual. Alexandre diz: apenas cumpre considerar que entre nós
Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então vejam que interessante. Ele diz que vampiro para a espiritualidade é todo espírito ocioso, que não faz nada e que fica se aproveitando dos outros. Todo espírito que se aproveita da energia do outro, do tempo do outro, é um vampiro para a espiritualidade. Está sugando a energia, o tempo, a atenção de alguém, especialmente nos casos de obsessão. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos. E disse: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Perguntou Alexandre. Então notem que, da mesma forma que aqui na Terra, os bacilos, os vírus, as bactérias se alojam em diversos órgãos, a depender da sua atuação, no mundo espiritual também. Essa forma de agir não é exclusiva dos elementos físicos. Os elementos psíquicos, também vampirizadores, vão se alojar em diversos órgãos, a depender da emanação psíquica do portador da enfermidade espiritual. Então, por exemplo, nós vimos que o viciado em sexo expele essa energia e está tomado por seres microscópicos psíquicos na região genital. O médium alcoólatra na região do fígado. E a médium glutão, que se alimenta de forma excessiva na região do intestino, do estômago. Então, da mesma forma que as bactérias se alojam em órgãos específicos, também esses corpúsculos vampirizadores psíquicos também se alojam nos órgãos vinculados à viciação do indivíduo. Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? Pergunta Alexandre. No campo infinitesimal, ou seja, microscópico, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Olha só, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis que as doenças físicas. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Isso a gente aprende no Espiritismo diariamente. Controlar a raiva para não explodir em cólera. Desenvolver o sentimento fraterno, caridoso, para não se tornar um ser frio. Evitar a intemperança, a impaciência, os desvios do sexo, os diversos vícios inferiores que afetam a nossa vida íntima. Tudo isso são formas para se evitar a formação desses seres espirituais, mas danosos ao nosso corpo. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Quase sempre a pessoa doente está com a mente doente também. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Então veja só, o corpo
ele não vai além do vaso de barro, né? Porque teve moldado através do perispírito essa forma específica, com as limitações que o espírito necessita naquela reencarnação. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, Alexandre está explicando que à medida que nós nos entregamos a viciações, esses vícios causam reações imediatas no corpo, não no espírito, no corpo físico. Há um reflexo da atitude psíquica no corpo físico. Por isso, muitas pessoas que se cercam de energias negativas, inferiores, rasteiras, ficam doentes, enlouquecem, ficam depressivas. Por quê? A conduta reiterada, o pensamento de baixo teor atrai doença para o corpo, desenvolve doenças para o corpo físico. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar, disse André Luiz. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. André ficou com algumas dúvidas. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? André Luiz então fica na dúvida se a influenciação do psiquismo do indivíduo dá origem a todas as doenças? Haveria contágio de moléstias da alma? Olha que pergunta interessante. Se a origem das nossas doenças do corpo está na alma, no pensamento do indivíduo, André Luiz pergunta, será que isso é transmissível? Alguém pode transmitir a outrem uma doença por meio de um pensamento desregrado? Por meio da sua viciação psíquica? Pode ser transmitida a outra pessoa o desvio psíquico? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Então são uma série de perguntas para saber como que age, né, essa realidade em termos médicos, em termos de atração, em termos de transmissão, em termos de diferenciação quando a pessoa está encarnada ou desencarnada. Vamos ver então as respostas de Alexandre. Afirmar a Virchow que o corpo humano é um país celular, em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. Então esse autor classifica a doença como se fosse uma guerra entre as células, entre os elementos que formam os órgãos ou as medidas de defesa do corpo. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Então, além das diversas lutas diárias que temos aqui contra o tempo, o clima, contra os venenos, contra as bactérias, como explicar agora essa nova realidade? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Olha as perguntas interessantes de André Luiz. Primeiro ele pergunta, como que acontece esse processo de enfermidade no plano espiritual? Não seria resultado de assédio de forças exteriores e não produzidas pelo próprio indivíduo? Além disso, essas criações vampirísticas, esses elementos monstruosos que ele viu nos órgãos dos médiuns, eles são criados, produzidos pelo vício da personalidade? Ou esses seres já existem e atacam o organismo do indivíduo?
Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Então, se esses elementos destruidores não são produzidos pelo indivíduo, eles já existem de forma externa ao corpo. E uma vez inseridos num corpo, presumiria que eles podem também ser transmitidos. Vamos ver a resposta de Alexandre para saber se é uma produção mental do indivíduo doente, que é o que eu acho, né? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. Vamos ver por que Alexandre trata da lei de ação e reação para iniciar esse tema. E tanto as sementes de trigo como de escauracho, né? Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Então, a terra que estiver propícia à semente, ela vai proliferar. Então, primeiro lei de causa e efeito, depois a lei de ação e reação por termos, né, um local propício para proliferar essas enfermidades. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Então, como sempre, os espíritos superiores se utilizam de analogias para explicar fenômenos complexos. As perguntas de André Luiz se revelavam interessantes porque ele queria saber como se dava esse contágio, essa enfermidade nos espíritos. A resposta de Alexandre é utilizando a própria natureza. Ele usa o exemplo do campo, da colheita. Primeiro que, plantando se colhe. Primeira analogia. Segunda analogia. A semente prolifera no solo adequado. Ela se multiplica. Então, através da natureza, ele explica como se dá esse processo. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Então, para existir a infecção, a enfermidade, a proliferação daqueles micróbios, bactérias psíquicas, é preciso ter um campo de atuação cultivado para multiplicar esses elementos. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Sentimento gera criação, pensamento dá origem e forma, né? Dá origem a formas e várias consequências, infinitas consequências. Olha o poder do pensamento, da vontade e do sentimento, que nós já vimos que tem total vinculação com a glândula pineal. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Nós somos os arquitetos da nossa felicidade. Já disse isso aqui em outros estudos. Cada espírito é um universo e é responsável pela emissão das forças que lança em circulação nas correntes da vida. Vejam a responsabilidade individual de cada um na emissão de energias, pensamentos e consequências para o seu próprio corpo. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. Mais uma vez ele demonstra, então, que sentimentos desequilibrados causam doenças: cólera, desespero, ódio e vício. Por isso o Espiritismo alerta: devemos nos livrar de tudo isso. O verdadeiro espírita luta diariamente para se livrar da cólera, do ódio, do vício e do desespero. Porque eles oferecem campos perigosos a esses germes psíquicos. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo,
O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então Alexandre responde: o contágio é perfeitamente cabível, existe o contágio de doenças psíquicas. Porém, para isso acontecer, a pessoa tem que estar sintonizada. Tem que estar no mesmo nível do doente, seja por necessidade da luta, seja por imprevidência dele. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós, espíritos, se desenvolve com as modificações naturais. Ele está explicando que o contágio de doenças na Terra é mais violento, é de corpo físico para corpo físico. É uma lei que funciona com violência. Lá no plano espiritual é mais natural esse contágio. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Muita gente tem vocação para o abismo, para a queda. Por isso não poderia ser diferente, é natural o contágio de enfermidades psíquicas. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, além de dar a resposta que as problemáticas psíquicas são transmissíveis no plano espiritual, ele diz que ela se espalha se o grupo, o indivíduo, não estiver vigilante, não se preparar com defesas pertinentes. Então, por isso, o perigo de frequentar certos lugares. Tem gente que acha que por estar orando, estar num trabalho integrado de caridade, por ser espírita, poderia circular livremente em ambientes de festa, de baixo teor vibratório, onde reina a bebida, a drogadição, o sexo. Nós não estamos protegidos, nós não estamos vigilantes quando frequentamos esses lugares. Por mais que oremos todos os dias, façamos trabalhos caridosos, sejamos dedicados à doutrina ou à caridade, seja qual for a religião. Devemos evitar a todo custo ambientes em que proliferam a viciação, senão poderemos nos contagiar. Poderemos ficar doentes psíquicos ao frequentar esses lugares. Vejam que Alexandre destaca a importância de vigilância e defesa, e que esses seres se alastram pelo solo como plantas num terreno descuidado, mal cuidado, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, Alexandre acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Por que, então, o risco de nos contaminarmos com as doenças psíquicas dos outros? Porque nós estamos em erro há muitos séculos. Nós trazemos as viciações antigas ainda dentro de nós, adormecidas. Então é muito arriscado, é muito perigoso frequentar certos lugares ou desfrutar de certas companhias infelizes, porque nós trazemos esse histórico, esse passado de viciação. Somos velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou. Deus, então, desde que o homem adquiriu a razão, concedeu à humanidade princípios religiosos para que evoluíssemos em linha reta. No entanto, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Isso a gente acompanhou em todo o estudo da obra de Leon Denis, Depois da Morte, em outras obras dele,
em que ele faz todo o histórico das religiões. Nós vimos isso, o desvirtuamento da mensagem divina em todas as épocas. Desde que o homem adquiriu razão, ele desvirtua as dádivas celestiais. Alexandre está explicando que, à medida que nós adquirimos conhecimento intelectual, fomos abandonando a religião, o sagrado, as dádivas divinas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas. E, de fato, são raros os pais que se dedicam aos seus filhos, às suas esposas, à sua família, com completa dedicação, carinho, sem vícios. Alexandre diz que são raríssimas as exceções dos pais que não estão viciados, agindo em prejuízo dos seus filhinhos. Olha que forte isso, hein? Raríssimas as exceções. São os guardiões viciados, os primeiros são os pais. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados nos serviços dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Olha que descrição perfeita da nossa humanidade. A grande maioria da humanidade, aos 20 anos, só quer saber do corpo, da viciação, dos interesses mesquinhos, passageiros da terra. A mulher uma boneca, o homem um manequim de futilidades doentias. Uma vida fútil, sem qualquer conquista espiritual. A grande maioria dos jovens de 20 anos não querem vincular-se a uma religião ou dedicar-se ao estudo. Logicamente, há exceções. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Olha que puxão de orelha para a humanidade, hein? Ele está dizendo que a grande maioria dos casais, após o casamento, apresentam desvios. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Nós já aprendemos, que somos os maiores causadores de mal para nós mesmos. Na maioria das vezes, o endurecimento do coração, do sentimento, a perversidade contra as nossas próprias forças vitais são causadoras das doenças que muitas vezes possuímos. Por isso, a pessoa equilibrada que busca na religiosidade a paz íntima, paz interior, a prática da caridade, ela não fica doente com tanta frequência. Se fica, pode ser por causa expiatória, mas, no geral, a pessoa equilibrada na emoção, no sentimento, no psiquismo, ela não fica doente. Suas forças vitais estão preservadas. Nós estudamos aqui, em outra oportunidade, que existem pessoas que desgastam a sua energia vital, justamente através da viciação. Vivem menos. André Luiz chega a afirmar, num livro de página que eu ouvi esses dias, se não me engano, o livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, ele diz que a cólera, o ódio, a intemperança são suicidiozinhos que nós cometemos a cada dia. Olha que expressão interessante. Suicidiozinhos, pequeninos suicídios. Por quê? O ódio, a cólera desgasta a sua energia vital. Você morre mais cedo. Você morre antes da hora, o que é um suicídio. Então, mas é um pequeno suicídio. Às vezes que nós manifestamos ódio, cólera, gastamos a energia vital, prejudicamos a manutenção da vida do nosso corpo físico. As forças vitais, então, ficam prejudicadas por conta do nosso endurecimento e perversidade. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores
cristalizando hábitos malignos. É o resumo da humanidade em geral. Viciação no alimento, no sexo, nos prazeres carnais, desenvolvendo tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos, da maledicência, da vaidade excessiva, do ego gigantesco, de humilhar o outro, de ter preconceitos de raça, de cor, de credo, de sexo. São hábitos malignos que vemos preservando há tantos séculos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Ele pergunta. Diante de um contexto desse, de viciação, desde que a gente tem razão, né? Desenvolvemos o sentido da razão, do intelecto. Desde lá até hoje, desvirtuando em todas as áreas, será que é surpresa percebermos tantas doenças psíquicas? Não há surpresa alguma. É uma consequência. Por isso ele falou da colheita. Quanto mais desvios, mais enfermidades psíquicas. Nós falamos aqui também uma frase de Kardec em que ele ensina: a nossa felicidade é diretamente proporcional à quantidade de imperfeições que possuímos. Então, quanto menos imperfeições, mais felizes. Quanto mais viciações, mais degenerescências psíquicas. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Então, apesar da nossa conduta reiterada no mal e no vício, Deus não deixa de desamparar os seus filhos. Traz as inspirações, traz a cooperação com a natureza, inspirando descobertas novas, para termos alívios nas nossas doenças, tanto físicas quanto psíquicas. Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Então, uma vez desencarnados, quanto mais o espírito se eleva, mais ele pode cooperar com as criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que ainda estão no vício. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão. Por quê? Se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Aqui uma lição importante. Apesar do auxílio do Pai para diminuir os efeitos dos nossos vícios e dos nossos erros, Alexandre explica que o vampirismo ainda está muito presente na Terra. E ele explica que isso ocorre porque Deus, além de ser misericordioso, apesar de ser misericordioso, ele é justo, infinitamente justo. Então, a existência dessas viciações, desse vampirismo, é uma consequência natural da lei divina. Ele nada pode fazer, senão estaria desvirtuando a sua própria lei. Se os homens querem continuar mergulhados no lodo da viciação e do erro, Deus nada pode fazer para ajudá-los, além da sua misericórdia que ele já envia. Porque ele é infinitamente justo e é da sua justiça permitir que o indivíduo mergulhado em erros acabe por desenvolver enfermidades. Então é da lei divina, não é uma punição, não é uma vingança, porque Deus não é humano, ele não se vinga. É uma consequência da sua lei. Ele é justo. Então, se alguém quer se envolver com vício, nada mais justo, segundo as leis divinas, que ele desenvolva diversas enfermidades psíquicas e físicas. Ninguém confundirá os desígnios de Deus, e a morte do corpo
quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Quase sempre os indivíduos desencarnam e estão numa condição terrível parasitária, ou seja, estão cheios de parasitas psíquicos, vampirizadores. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da terra. Nessa frase linda que ele disse, se resume: é por isso que na terra há tanta obsessão, tantos processos obsessivos. Promiscuidade entre encarnados e desencarnados, ambos indiferentes à lei divina. O indivíduo reencarnado, que não está nem aí para Deus e para suas leis, e por isso mergulha na viciação, está rodeado de espíritos desencarnados, que também ignoram Deus e suas leis e mergulham nas viciações. Há essa promiscuidade entre os dois. Esses dias eu comentei com minha esposa que muitos dos que frequentam shows, frequentam festas, bares e outros locais onde circula a drogadição e a viciação, sairiam correndo se pudessem ver o plano espiritual. Alguns enxergam, muitos não veem nada, mas sentem. Mas se todos tivessem a faculdade mediúnica da vista espiritual, né, da vidência, muitos sairiam correndo. Muitos outros permaneceriam porque gostam desse ambiente. Mas os seres são tão monstruosos, são tão viciosos que assustam. Então há essa promiscuidade. Imagine no carnaval. Um médium que estivesse ali vendo o tempo inteiro o plano espiritual. Ele veria cenas terríveis, chocantes, monstruosas, como são descritas nas obras espíritas. Absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentavam o campo emocional. Então, muitos desencarnam e continuam vinculados aos seus lares, às suas casas, ou ao local em que eles se vincularam pelo sentimento, pela emoção. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre. Ele está falando dos seres que desencarnam e ficam presos à terra, presos aos seus lares, à sua vivência, porque eles estão confusos, ignorantes, em erro e principalmente repletos de particularismos. O que isso quer dizer? São pessoas que só pensaram nelas durante toda a sua existência e estão preocupadas com seus afazeres, com seu dinheiro, com seu carro, com sua profissão. Então elas ficam presas. A expressão que ele usa é prisão. Dolorosa ignorância lhes prende os corações. Ficam presos mesmo. Tem um filme muito interessante que descreve um indivíduo que odiava o Natal, né? Que é muito azedo, amargo, amargurado. E quando desencarna, ele vê, né? Na verdade, não, ele ainda encarnado, ele vê um espírito na sua casa que está cheio de correntes e cadeados, está preso às suas riquezas, às suas posses. Esse filme, eu não vou lembrar o nome, mas fala dessa questão do espírito de Natal, né? Que o indivíduo, no final do filme, vou dar o spoiler porque é um filme bem antigo, acho que todo mundo já viu, ou pelo menos conhece a história. No final ele se converte, vamos dizer, ele se torna um ser humano melhor, mais caridoso, mais fraterno, porque ele vê a condição de vários espíritos que ficaram presos ali às suas posses ou às suas viciações, e aí ele vai ganhando experiências.
Esse filme é interessante para a gente refletir sobre isso. Daqueles que ficam presos às suas posses, aos seus desejos, às suas obrigações na terra, esquecendo-se de que são espíritos imortais e que precisam evoluir. Indivíduos, portanto, que estão presos nos seus particularismos, no seu egoísmo, encarcerados no magnetismo terrestre, não conseguem sair da crosta terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Percebam que é sempre a vontade do indivíduo. Não é um juiz, um carrasco que prende essas pessoas, esses espíritos aqui. São as suas viciações, as suas ilusões, as suas particularidades, os seus particularismos. Na espiritualidade, prevalece sempre a vontade do indivíduo, as suas tendências. Nós vamos para os locais condizentes com a nossa vibração. O viciado vai para o antro do vício. Aquele que é caridoso vai para um local onde haverão pessoas gratas por ele ter se doado na terra. Será recebido em locais de paz e harmonia. Tudo depende da condição de cada um. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Olha que informação! Ele está dizendo que espíritos desencarnados nessa condição viciosa, onde parasitas tomam conta dos seus órgãos psíquicos e da sua condição psíquica emocional, se alimentam muitas vezes das larvas, porque são a única fonte de alimento muitas vezes para esses espíritos que vagam na terra. André Luiz então diz: Deus meu, exclamando sob forte espanto, que de fato essas informações trazem espanto, como disse Emmanuel no prefácio da obra, em que ele alerta as pessoas: muita gente vai ficar espantado com essas informações, mas é a realidade espiritual. Busquem na oração a orientação e o esclarecimento, porque essas informações são reais. É um antro de sofrimento muito grande. Espíritos que ficam presos aos seus particularismos, às suas viciações, muitas vezes passam por situações vexatórias, desumanas, infelizes ao extremo, a ponto de ter que se alimentar dessas larvas mentais. Olha que situação precária, mas é fruto de uma colheita do que eles plantaram. Reflitamos, portanto, nos ensinamentos de hoje, chegando ao final de mais um estudo, a fim de que nos dediquemos ao Espírito e abandonemos as viciações antes que seja tarde. Porque quem continua pensando somente em si e alimentando os seus vícios, fica preso à crosta terrestre. Se mantém infeliz aqui e no plano espiritual, além de desenvolver doenças tanto físicas quanto psíquicas. Agradeço, portanto, o acompanhamento de todos que estudam comigo aqui e peço à espiritualidade amiga que abençoe a cada um de vocês. Os mentores do trabalho, da colônia Nosso Lar, o próprio André Luiz, os seus mentores espirituais que coordenaram a obra, Emmanuel, Chico Xavier e tantos outros que se dedicam a doutrina espírita, especialmente na sua propagação, possam nos abençoar nesse momento. Sintamos a presença desses amigos e nos deixemos conduzir por sua mão amiga, fraterna, que deseja o nosso bem, o nosso aprimoramento espiritual, intelectual, emocional, a fim de que todas essas lições lidas aqui possam, de fato, integrar a nossa mente e o nosso coração, colocando em prática a cada dia, no trabalho, em casa, na rua, seja onde Deus nos colocar. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, governador do orbe, responsável por guiar essas ovelhas tão perdidas, que tentam retornar
ao rebanho, ao aprisco do Mestre, mas que muitas vezes estão desvirtuadas pelo erro, pela viciação, pela maldade. Sejamos cordeiros obedientes do Cristo, servindo onde Ele deseje, onde Ele nos coloque. E que a cada dia sintamos a presença da espiritualidade para não cairmos nos mesmos erros que cometemos no passado, de maneira a utilizar da mesma expressão dos mentores de André Luiz, ou seja, de forma multimilenar. Que agora seja o momento do nosso despertar, descobrindo a nossa espiritualidade e nos dedicando a uma causa que eleve a nossa alma. Que o plano físico nos sirva de experiência e de alavanca para o progresso espiritual, priorizando, portanto, a alma sobre o corpo, mas sem desprezá-lo, porque ele é uma ferramenta da nossa ascensão. Graças damos ao Senhor Jesus hoje e sempre, e que assim seja. Até o próximo estudo e que Deus abençoe a todos.